A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Boa noite, estamos aqui hoje para mais um Evangelho e hoje nós vamos falar sobre o Cristo Consolador. Num momento tão difícil como esse que a humanidade vive, acho que essa é uma mensagem que mais do que nunca precisa ser lembrada e relembrada pela carga de esperança que ela nos traz. Então, eu quero começar falando sobre isso mesmo, sobre essa esperança, sobre esse cuidado de Jesus conosco. Enquanto eu lia a passagem do Evangelho para conversar aqui, eu me lembrei de um diálogo que nós tivemos essa semana. Estávamos eu, meu marido, minha filha mais nova, que está com 11 anos, e eu e meu marido estávamos conversando sobre providências que a gente precisa tomar no dia a dia, com essa coisa de quarentena. Então, como é que nós vamos ajeitar isso, aquilo, enfim. E aí ela, ouvindo, ela virou para nós e falou assim: papai e mamãe, eu tenho muita vontade de ser adulta, mas quando eu ouço essas conversas de vocês eu até desanimo, porque que trabalho que dá ser adulto, dá muito trabalho. E aí a gente riu na hora e dissemos para ela: isso mesmo, aproveita, porque ser criança é ótimo, porque a gente sabe que no aperto tem para onde correr. Quando a gente vira adulto, nós mesmos temos que resolver os problemas. E aí eu me lembrei dessa conversa, porque em alguma medida é disso que a mensagem fala. Quando Jesus nos diz: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele é como aquele pai, aquela mãe, que a criança tem certeza que se a barra estiver pesada demais, é para eles que ela vai poder correr. Então, nós temos a quem recorrer, né? Apesar de estarmos na vida adulta cheios de responsabilidades, muitas vezes cheios de problemas, nós temos uma fonte segura a quem recorrer. E olha que delícia, né? No meio da aflição, alguém virar para nós e falar: vem aqui, né? Vem aqui que eu te ajudo a carregar, vem aqui que comigo esse fardo vai ser mais leve, mais suave. É tudo que a gente precisa num momento de dor, de tristeza e de desespero. Só que o Evangelho também nos fala que não é algo tão simples, né? Só fazer a prece, pensar em Jesus e pronto, magicamente os problemas vão se resolver. Não, não vão. Mas nós vamos ter mais força para lidar com eles. Mas para ter esse amparo e essa força, o Evangelho fala de uma condição. Ir até Jesus não é simplesmente fazer prece, também é fazer prece, mas é principalmente observar as suas leis. E qual é a maior lei que Jesus nos deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, pensando sobre isso, fazendo uma analogia com o momento que nós vivemos, né? Nós estamos numa grande pandemia, muitos espíritos desencarnando ao mesmo tempo, muitos conflitos na humanidade, o egoísmo imperando. E aí a gente pensa, nessa hora é Jesus, não tem outro jeito. Nós estamos de fato sobrecarregados.
Então nós precisamos ir até o Cristo, aceitar esse convite do Cristo Consolador, para que o nosso fardo se torne um pouco mais leve e suave. Mas não adianta, por exemplo, eu fazer prece diariamente, mais de uma vez por dia, se eu não estou atento às medidas de segurança, se eu não estou respeitando o isolamento social dentro do possível, se eu não estou atento à dor de tantas famílias que, por precisarem ficar em casa, não estão conseguindo pagar suas contas, se eu não me mobilizo de alguma forma para auxiliar essas pessoas, se eu sou insensível à dor de quem perdeu um familiar e saio dizendo, por exemplo, que a Covid não é nada, isso não é ir até Jesus, né? Então, esse momento de pandemia, os momentos de grandes dores, eles nos trazem também grandes reflexões. E aí, para mim, a reflexão que eu fiz a partir da leitura do Evangelho e do momento que vivemos é essa mesmo. A pandemia, ela tá pesada, né? A cada dia são mais e mais desencarnes, mais e mais dores, mais e mais conflitos, tudo para ir esvaziando a nossa esperança. Só que nós não podemos deixar isso acontecer. Esperançar é sempre preciso, né? E a forma de esperançar nesse momento é lembrando que Jesus está ali, permanentemente nos convidando. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados. Então, já que estamos tão sobrecarregados, vamos até Jesus. Mas vamos até Jesus considerando essa esperança na vida futura, né? Como nos fala o Livro dos Espíritos, nas questões 920 e 921, os Espíritos nos dizem que não é possível uma felicidade plena na Terra, mas é possível, sim, uma felicidade relativa quando nós observamos e respeitamos as leis naturais. E entre essas leis, a lei máxima, que é a lei de justiça, amor e caridade. Então, é a hora da gente pensar. Eu estou fazendo a minha parte nesse contexto social em que nós vivemos, respeitando a lei de justiça, amor e caridade? Eu estou pensando no outro ou eu estou pensando só em mim mesmo? As minhas atitudes, elas condizem com o que ensinou Jesus? Cada vez mais nós temos que ajustar a nossa conduta para que a resposta a essas perguntas seja positiva. E assim nós podemos ter a certeza de que vamos aceitar o convite de Jesus e esse jugo tão pesado vai se tornar leve e esse fardo vai se tornar muito mais suave do que é hoje. Obrigada. Olá, boa noite. Quando eu recebi o convite para fazer a reflexão dessa noite, para participar do Evangelho, eu tentei linkar o tema com a situação que a gente está vivendo neste momento, né? Então, o tema fala sobre a gente conectar o coração e a mente muito mais do que o físico, né? E aí, óbvio, a gente esbarra na nossa questão da liberdade. Atualmente a gente não pode conectar o físico, a gente não pode frequentar os lugares, a gente não pode ter interação social. É um momento em que a gente tem que estar isolado, a gente tem que estar guardando essa individualidade, né? E ao mesmo tempo a gente sente falta da interação, a gente sente falta de frequentar os lugares, de estar com as pessoas, a gente sente falta do nosso acolhimento na casa espírita, de receber o passe, de estar lá interagindo com as pessoas, né? E nesse momento a gente não pode. Então eu fui buscar no Livro dos Espíritos o que eles falam sobre a lei da liberdade,
né? E aí eu encontrei no capítulo 10 sobre lei da liberdade, na parte sobre liberdade natural, a questão 825, ela diz assim: existem posições no mundo em que o homem pode se vangloriar de desfrutar de absoluta liberdade? E a resposta é não. Não, porque todos precisam uns dos outros, tanto os pequenos quanto os grandes. Então eu acho que esta resposta ela nunca teve tão clara para a gente como ela está agora, né? Nesse momento, apesar do isolamento social, apesar da gente estar, né, guardando esse isolamento, estando afastado das pessoas, a gente nunca precisou tanto uns dos outros como a gente precisa agora, né? E aí o que acontece? A gente começa a buscar meios para se comunicar, meios para interagir. O que nos sobrou? O meio virtual, né? Então as aulas acontecem virtualmente, o nosso evangelho agora acontece virtualmente, enfim. As interações elas acabaram passando todas para as redes sociais. E, com certeza, tudo em termos de interação vai acontecer na rede social, né? Então, muitas vezes a rede social é usada para agressão, para imposição de ideias, para falta de respeito com a crença do outro, com a opinião do outro. Enfim, cada um quer impor a sua verdade na rede social, né? E aí começam a acontecer as desavenças, as desuniões, inclusive em âmbito familiar. Eu tenho visto muitas famílias brigando por opiniões postadas nas redes sociais. Então a gente chegou num momento que, ao invés das pessoas se unirem, né, elas estão se distanciando. Além do distanciamento físico, está acontecendo o distanciamento de corações, porque acontecem as brigas, acontecem as desavenças e as pessoas simplesmente deixam de se falar por causa de alguma coisa que foi postada, que achou que foi indireta, enfim. Então, assim, essas redes sociais, elas acabam sendo usadas, o que é inevitável, né, para desavença. Então, eu acho que é nesse ponto que a gente tem que parar e pensar um pouquinho. Então, se neste momento a gente está vivendo essa limitação que é imposta por causa de uma situação que a gente não consegue controlar ainda, né? Então, é por causa de um vírus, uma ameaça invisível, e a gente é obrigado a manter esse isolamento, e a gente até nem sabe até quando ainda, né? Por que a gente não tenta se conectar de outra maneira? Né? Então eu acho que essa mensagem de hoje sobre a conexão espiritual e a conexão de coração ser muito mais importante do que você estar fisicamente presente em algum lugar, eu acho que ela tem tudo a ver com a situação que a gente está vivendo hoje, né? Porque a gente teve que, de alguma maneira, aprender, ou ainda temos que aprender, né? A se conectar de maneira interna, e não só porque eu estou lá fisicamente. A gente não tem essa possibilidade neste momento, né? E aí, por causa desta privação de interação, a gente tem que buscar conforto, buscar consolo de outras maneiras. Então a gente tem que aprender a conectar o nosso espírito com o Mestre Jesus, né? Da mesma maneira que a gente tem que tentar se conectar com amigos, familiares, pessoas que são importantes para a gente, com o coração, porque neste momento a gente não pode chegar perto, né? Então essa é a mensagem que eu queria tentar passar hoje. A gente tem visto muito em redes sociais essas desavenças. Então, assim, se essas interações acontecem nestes meios virtuais, então vamos tentar fazer dessas redes uma maneira de conexão, e não um espaço onde a gente queira impor as nossas verdades, onde a gente queira atacar as crenças das outras pessoas, né? Mostrar as nossas fraquezas, as nossas tristezas. Eu acho que cada um já está vivendo internamente tanto disso, né? Que eu acho que o momento em que a gente vai compartilhar alguma coisa com alguém tem que ser uma coisa boa, uma coisa positiva, né?
Claro, todo mundo está muito saturado, todo mundo está muito cansado, todo mundo está muito esgotado. Existe um esgotamento mental, um esgotamento físico, um esgotamento emocional, mas isso todos sabemos, né? Então a gente não precisa ficar expondo essas coisas. O que a gente tem que mostrar, o que a gente tem que compartilhar, o que a gente tem que dividir são coisas boas. Então a minha mensagem aqui é que se a gente vai usar essas redes sociais, que seja para acolher, né? Que seja para compartilhar, para consolar, que essas redes sociais elas sirvam para nos trazer paz e conforto, e não mais atritos e mais problemas, né? Então, essa lei da liberdade, que neste momento a gente está sendo tolhido da nossa liberdade, ela acho que traz essa reflexão. Nunca a gente precisou tanto uns dos outros como agora. E, ironicamente, a gente mesmo precisando das pessoas, a gente não pode ter o contato com elas, né? Então, a gente tem que aprender a compartilhar, a estar disponível para as pessoas de outra maneira, né? Pelo coração, pela mente, pelas intenções, pelo carinho. E aí a gente chega na nossa questão central aqui, que é: Jesus está disponível para a gente, sempre esteve, sempre vai estar. Então, como que eu me conecto com Jesus? Será que é indo a uma igreja? Será que é sentando lá no banco e rezando 1000 vezes a mesma oração? Ou porque eu estou lá dentro, então eu só posso fazer a oração quando eu estou fisicamente presente num templo, numa igreja, numa casa espírita, né? A gente está tendo esse exemplo. A gente não pode abraçar as pessoas que a gente ama. A gente deixou de amar? Claro que não. Então, da mesma maneira, eu acho que chegou o momento de que nunca ficou tão claro que a conexão espiritual, a conexão com o Mestre Jesus, ela não é somente física. Óbvio que é uma delícia frequentar a casa espírita, é uma delícia encontrar os amigos, receber os passes, compartilhar ideias, estar junto, ter aquele momento de convivência. Mas, se não é possível agora, façamos de outra maneira, né? Vamos nos conectar aos nossos amigos em oração, vamos nos conectar ao Mestre Jesus com o coração, com o espírito, né? Já que fisicamente não é possível. Então, eu acho que isso tudo trouxe a chance para a gente de perceber que o que a gente busca não está fora. Não é eu pegar e toda semana ir a um lugar para fazer a minha oração. Não, eu posso fazer minha oração dentro de casa. Eu posso voltar para dentro de mim mesma, olhar para dentro de mim mesma e fazer essa conexão, né? Então, acho que mais do que nunca que a gente esteja junto com os outros, junto em oração, junto com o Mestre Jesus, dentro de nós, que esta é a parte mais importante de todas, né? Se eu não estiver conectada em mente, espírito e coração, estar presente em algum lugar não é suficiente, né? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Se o nosso meio de comunicação é o meio virtual, que a gente faça dele um lugar de paz, de conforto, de consolo, né? E que a gente possa trazer somente mensagens positivas. Boa noite e vamos seguindo com o Evangelho. Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem em seus lares. Hoje nós vamos falar sobre o jugo leve de Cristo. Cristo, é a frase que mais ficou famosa, é essa de jugo leve, meu fardo é leve. Mas eu queria retomar a frase desde o começo, que é: vinde a mim todos que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados. Todos nós estamos sobrecarregados, estamos sofrendo várias coisas que estão acontecendo nesse nosso mundo
E às vezes a gente acha que não vai conseguir suportar toda essa angústia de ver tanta gente morrendo, de ver coisas que acontecem e que parecem não ter soluções. Por mais que a gente faça, mais difícil fica de ver, né? Fica de assistir e a gente se encontra muitas vezes em angústia, em sofrimento. Então trago aqui para iniciar uma frase do Emmanuel. Nos momentos de crise, não te abatas, escuta. Por nada te revoltes e nem te amedrontes. Ora, suporta a provação, não reclames, aceita, silencia. Deus sabe o instante de intervir. E acho que é esse o fardo leve que Jesus nos pede. É deixar nas mãos de Deus, pois Ele que sabe a hora de intervir, não nós. Por isso precisamos ser mansos e humildes de coração. Porque o mal está por aí e sempre irá acontecer. Quando a pandemia acabar, o mal vai continuar em vários lugares à nossa volta. Então nós temos que estar sempre atentos. Como diz a questão 634 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou por que o mal está na natureza das coisas. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Toda hora nós estamos cobrando de Deus alguma coisa. Por que Deus está fazendo isso conosco? Né? Geralmente a gente ouve isso muito por aí. Por que Deus deixa acontecer essas coisas? Ele não poderia fazer alguma coisa para a humanidade melhorar? E a resposta dos Espíritos foi: Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Se não houvessem montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira a experiência. E para isso, é preciso que conheça o bem e o mal. Então o mal está à nossa volta para que a gente possa aprender. Aprender que há sempre uma escolha. Deus nos deu esse livre-arbítrio, nos deu a liberdade de escolha. Não é Ele que escolhe por nós toda hora. Então, quando a gente pede alguma coisa, Deus não poderia interferir, nós estamos separando nossa imagem de Deus. Porque se nós estamos aqui com livre-arbítrio, com liberdade, é porque nós somos uma partícula divina. E por sermos essa partícula, nós somos Deus também. Então, quando a gente pergunta, Deus não poderia intervir em alguma coisa? Nós deveríamos nos perguntar, o que eu posso fazer por Deus para melhorar? No livro O Céu e o Inferno, tem essa citação. No capítulo Os Espíritos Sofredores. Deus não dá a ninguém acima do que se pode carregar. Não pede a ninguém mais do que se possa lhe dar. Não exige que a árvore nascente carregue os frutos daquele que tem todo o seu crescimento. Deus dá ao espírito a liberdade. O que lhe falta é a vontade. E a vontade depende só dele, só de nós. Como é que a gente vai despertar essa vontade?
sempre achando que tudo é um castigo divino, sempre achando que só Ele pode intervir. Como diz o apóstolo Paulo, numa das citações do Livro dos Espíritos, ele explica um pouco o que é o castigo. O que é esse castigo que a gente sempre fala? Porque Deus está nos castigando agora neste momento. Paulo diz assim: o que é o castigo? A consequência natural deriva desse falso movimento, uma soma de dores necessária para o desgostar de sua disformidade pela experimentação do que é o sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma. Pela amargura, curva-se sobre si mesmo a retornar para o caminho da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a libertação. Digo-vos em verdade, cessai de colocar em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Jesus nos oferece seu jugo e seu fardo leve, é para que a gente possa seguir seus passos, pois assim, seguindo o caminho de Jesus, que nós faremos nosso fardo leve. Ele não nos prometeu um caminho sem fardo, um caminho sem problemas, um caminho sem o mal. Deus ofereceu o fardo mais leve através de seguir as suas palavras. Jesus não vai vir carregar nosso fardo como ele carregou a cruz. Ele vai dizer para você: eu estou aqui. Se você quiser o fardo mais leve, vinde até mim. Mas se a gente não for, se a gente não optar por esse caminho, nossa caminhada em busca da evolução será mais longa. E nós é que precisamos mudar esse tom. Está nas nossas mãos. Como diz o Livro dos Espíritos, o detalhe dos acontecimentos está subordinado às circunstâncias que provocamos por nossos atos. Depende de nós ceder às tendências. Então, a gente tem que perceber, se arrepender daquilo de mal que nós fazemos, e só assim poderemos recomeçar e buscar o caminho do bem, buscar um fardo mais leve no caminho de Cristo. E é isso que fazemos em todos os evangelhos, buscando o caminho de Cristo, para a gente tentar se renovar sempre. Gratidão, meus amigos. Segue o Evangelho. A dor te encontrar lá no pântano que orgulho construiu, o
sol despertará, a flor que aguarda germinar. Então um novo horizonte irá surgir. Assim que procurar dentro do olhar que o Cristo soube dar, o caminho que dará onde sempre quis chegar. Amar, mensagem que Jesus legou, e a paz que Ele deixou irão te acompanhar. Vá, é só você querer, é tudo que você precisa pra recomeçar. Seguir essa luz que me ilumina, esse Cristo que me ensina, é a força que me anima e faz com que a dor empia se transforme em alegria. Fez-me compreender que a vida nos ensina. Sorrir, essa mão que te segura, não duvide, ela é força que estrutura, te iluminará. Mesmo quando a noite escura, abra o coração, deixa o amor entrar. Vá, o campo de trabalho que Jesus proporcionou pode florescer.